na embaixada húngara. É a manchete dela. O Farol sumiu, mas a voz dele está firme. Vai lá, Farol. Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar a estadia na embaixada da Hungria. A defesa prepara a resposta. Pois não, Ranieri. O ministro relator desse inquérito, né, da tentativa de golpe também, ele deu esse prazo de 2 dias para que a defesa do ex-presidente da República se manifeste ao Supremo Tribunal Federal, argumentando por que ele passou 2 dias, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, na Embaixada da Hungria, que é considerado um território inviolável, que as autoridades brasileiras não poderiam, por exemplo, cumprir algum tipo de mandado, sendo que Bolsonaro estava no local. Ele quer saber em quais circunstâncias, por qual motivo o ex-presidente estava nessa embaixada 4 dias depois da Operação Tempus Veritatis, que investiga exatamente uma tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente da República já tinha se manifestado ontem através de nota, dizendo que Bolsonaro foi ao local a convite para conversar com autoridades da Hungria sobre os cenários políticos dos dois países. Mas essa desculpa não colou muito bem, viu, Amadeu? Porque ele poderia ter feito isso de outras formas. Bem, o próprio Bolsonaro foi interpelado pela imprensa ontem à noite em São Paulo e, segundo o Farol me passou, deu uma resposta na avaliação do Ari mal criada. Vamos ver se foi mesmo isso. Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, que tem muita senhora aqui. Tá? Então, acho que me deu... Foi mal criado, Ari? Quer que rode de novo? Foi rápido. Para os padrões do ex-presidente, foi uma resposta até britânica, né? Porque ele já falou coisa bem pior. Repete aí de novo, vamos lá. Por que dormiu lá? Eu não vou te responder, que tem muita senhora aqui. Tá? Então, acho que me deu... Então, Ari, você acha... Bem, eu acho que se o Viktor Orbán estivesse lá, ele teria dormido com ele, já que ele foi um dos poucos chefes de Estado a virem para a posse de Bolsonaro, e os dois são cocó e trança desde que Bolsonaro assumiu. Bolsonaro se inspira nele visivelmente, porque Bolsonaro queria ficar aqui pelo menos o tempo que o Viktor já está lá na Hungria, já são 14 anos do Viktor Orbán lá. Mas vamos aqui, ó. Esta extrema-direita é articulada no mundo todo, não é? Sim. O líder foi Trump, durante o tempo que ele passou lá, de 16 a 20 como presidente. Quando o Trump caiu, o líder passou a ser Bolsonaro, que era o maior país, com a extrema-direita governando. E com a queda do Bolsonaro em 2022, o líder passou a ser o Viktor Orbán. Então, ele que está liderando, então ele está acolhendo os amigos. Não é assim não, Cíntia? Amadeu, eu acho que tudo isso a gente já sabe, que a extrema-direita é unida. Eu acho que o importante é o fato em si, é um fato grave, não tem como ser colocado de outra forma, nem as gracinhas, nem a estupidez do Bolsonaro para criar uma cortina de fumaça. Ele sempre conseguiu fazer isso durante os 4 anos, xingando o jornalista, xingando os adversários. Acho que não é mais momento para isso, não é engraçado. O que a gente viu foi um ex-presidente da República com o passaporte apreendido entrar numa embaixada, não importa qual seja a embaixada, ali é território internacional. E grande parte, mas a grande maioria dos juristas diz que há elementos sim para uma prisão preventiva. Se vai ser decretada ou não vai ser decretada, isso aí é outra questão, porque infelizmente hoje o tal momento político, ele acaba interferindo em ações, em decisões que deveriam se ater apenas à lei. É lamentável que o tal momento político interfira, porque todos os juristas que importam desse país dizem que sim, ele deveria ter a prisão preventiva decretada. E eu só torço para que o New York Times mostre o restante das imagens do vídeo, que ainda existem, inclusive, como disse o correspondente ontem, uma parte em que ele conversou durante 40 minutos com uma pessoa que o New York Times ainda não identificou e que foi trazida pelo segurança. Então, acho que é bom, vai esclarecer bastante. Espero que em 48 horas ele invente uma desculpa
que o Alexandre de Moraes possa se convencer. Se não, é normalizar os atos contra a democracia, deixar o Bolsonaro solto. Pois não, Apoliana? Amadeu, acho que está muito claro, pelo menos quando a gente escuta os juristas, como fala a Cíntia, que existe um problema em Bolsonaro ter ido para a embaixada no momento, logo após uma operação, em um ambiente em que ele não poderia ser preso por força de convenções internacionais. Então, eu acho que isso precisa, nos autos, ficar muito claro por parte da defesa, porque até agora não existe nenhuma explicação plausível do que já foi apresentado para as circunstâncias do que o New York Times mostra nessas imagens, evidencia. E também eu não sou muito crente, como a Cíntia, de que realmente venha um pedido de prisão nesse momento para o ex-presidente. Mas deveria. Então, Amadeu, o Bolsonaro continua adotando aquela justificativa da perseguição para trabalhar isso com o seu eleitorado, um eleitorado mais extremista, mas esse discurso não cola para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que se espera é que a justificativa que ele vai apresentar nesse prazo de 48 horas seja mais convincente do que a que ele apresentou nessa entrevista. Ele que, inclusive, vem com aquele discurso, agora é crime ir para a embaixada de outro país, inclusive ali ignorando todo o contexto que envolveu essa ida dele até a embaixada da Hungria. Então, eu estou bem curioso, Amadeu, para ver os próximos desdobramentos, porque, ao meu ver, o STF não pode aceitar isso que o Bolsonaro tem feito. Bem, a resposta da defesa e do próprio Bolsonaro será a mesma que saiu naquela nota de ontem que a Ranieri já trouxe. Talvez não, talvez ele acrescente outros elementos. Um dia depois, 24 horas depois, porque agora já se passaram 24 horas do pedido do Alexandre de Moraes. Não, talvez ele tenha uma explicação. Vamos tentar esperar para ver, dar a ele esse benefício da espera. Agora, é muito ruim. A presença dele, as imagens do The New York Times são autoexplicativas. Ele foi temendo ser preso para evitar ser preso. Sim. Se ele não foi, problema dele, mas que não é a mesma coisa. Ele disse, foi o que o Franz falou, mas ele falou, foi assim, Franz, não importa, eu durmo onde eu quiser. Pode dormir no bar do Zezinho, sei lá, onde ele quiser, lá no Exército, onde ele quiser ele pode dormir, mas ele não pode dormir na embaixada, que a embaixada é território de outro país, aí não pode. Sabe por quê? Principalmente, Amadeu, pode. Ele não pode, nessa circunstância... Com passaporte, não, com passaporte apreendido, não. Ele pode, como ex-presidente. O que ele não pode é na circunstância de estar sendo... De investigado com passaporte recolhido. Com passaporte retido. Então, e aí entra, e é nisso que os juristas falam, que entra naquela questão, Ranieri, me ajude, que é o ponto que cabe prisão preventiva, que não é obstrução de justiça. É impedimento de aplicação da lei penal. O artigo 312. Impedimento de aplicação da lei penal. É como se ele estivesse dizendo que não vai cumprir a determinação de prisão caso ela ocorra. Então é disso que os juristas imaginam. Inclusive já houve casos. O Daniel Silveira foi preso com essa mesma justificativa da questão do asilo. Fala, Ranieri. Não, Amadeu, eu iria acrescentar que alguns membros do próprio Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, entendem também obstrução de justiça, porque Bolsonaro ali não poderia ser alvo de algum mandado, a não ser que o governo húngaro autorizasse, coisa que é questionável, porque o próprio Viktor Orbán, no dia da operação, fez aquele post que a gente mostrou aqui ontem, dizendo para que Bolsonaro seguisse firme. E por ocasião desse post, por ocasião desse post, o embaixador da Hungria, que aparece nas imagens recebendo Bolsonaro, às 9h37 da noite do dia 12, ele já havia sido chamado pelo Palácio do Itamaraty para dar explicações sobre o post. E ontem ele foi chamado pela segunda vez. E ele não respondeu de forma contundente a Maria Luísa Escorel, que é a secretária de Europa e América do Norte do Palácio do Itamaraty, o que Bolsonaro foi fazer. Ele resumiu todo o contexto, que foram apenas 20 minutos ali de encontro,
com a mesma resposta da defesa de Bolsonaro, dizendo que ele foi para ter reuniões com autoridades da Hungria. E pronto. E ficou por isso mesmo. E certamente... E a própria secretária falou que essa visita poderia ser interpretada como obstrução de justiça, porque poderia dar a entender uma fuga de Bolsonaro. E não há dúvida que a versão está combinada com o governo de Orbán. O próprio embaixador está corroborando a defesa de Bolsonaro e isso será sustentado e mantido, porque não tem para onde escapar disso. É uma tese inverossímil que não fica de pé? Mas é a única. E assim ele vai levar. Entendo a Cíntia dizer que o conteúdo político faz com que a legislação não seja cumprida, mas isso não é assim só no Brasil. Em todo o mundo, os supremos, né, as cortes superiores, que são compostas por homens, sempre fazem a dosimetria de acordo com o clima político, o sentimento político. E aí não é diferente aqui no Brasil. E quero dizer que concordo com o Alexandre de Moraes nesse caso de não decretar a preventiva. E de ter definido como linha de ação nesse caso que Bolsonaro só será preso se for condenado por maioria do pleno em sede do Supremo, né, pela maioria, pela mesa do Supremo, e com trânsito em julgado. Só assim haverá a prisão, se houver essa condenação com trânsito em julgado pela maioria do pleno do Supremo Tribunal Federal. Amadeu, Para sentenciar milhares também de pessoas, né? O momento político não valeu para sentenciar milhares de pessoas que participaram daqueles atos lá no Palácio do Planalto. É o peso que cada situação significa. É que não tem um Amadeu, tem a opinião, tem a sua opinião, que você faz questão de valer no final de cada fala da gente, e tem a outra opinião. Minha. Claro, verdade. Se é dono, está certo. Não sou dono, não. Eu sou o condutor aqui do programa. Pois então, está certo, exato. Corretíssimo. Estou conduzindo e manifestando o meu entendimento, que é o entendimento, aliás, que o ministro vem tomando ao longo de todo esse processo, eu tenho dito desde o começo, e assim ele tem mantido. Só, apesar das provocações, essa não é a primeira, a própria convocação do ato foi uma provocação, o ato foi uma provocação, essa é mais uma. E o ministro, até agora, Alexandre, que conduz o inquérito, não tem caído nessa provocação. Imaginemos o que aconteceria no Brasil se essa provocação fosse como um anzol que está ali no Rio e fosse o ministro lá e comesse a isca. É a mesma coisa se o general lá, quando foi confrontado, o general... Qual é o nome do general que disse que ia prender o Bolsonaro? Freire Gomes. Se o general Freire Gomes tivesse determinado a prisão de Bolsonaro naquele momento, nós não teríamos esse momento democrático